Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, vamos a mais uma atividade de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver sobre pontuação. O que é a pontuação? Para que ela serve, né? Então, para que serve a pontuação? A pontuação é a utilização de sinais gráficos. O que são esses sinais gráficos? São sinaizinhos, como se fossem uns desenhos, né? Para mostrar o quê? Os sinais para a gente ter, para compreender uma leitura, tá? Que através desses sinais a gente consegue entender melhor as frases, os textos, tá bom? Então, os sinais de pontuação são o ponto final. E para que é usado o ponto final? É usado no final de frases, tá? Então, o ponto final, que é esse pontinho, é final de frase, de uma oração. A vírgula. O que é a vírgula? É uma pausa na leitura. Então, por exemplo, eu tenho... vamos ver. Por exemplo, a vírgula, ela é usada em datas, em endereço, né? Quando eu coloco assim, Rua das Flores, vírgula, número tal, né? Então, em datas, quando tem alguma atividade, algum documento, né? Sempre tá lá, São José do Rio Preto, vírgula, 7 de outubro de 2020. Então, a vírgula é usada para esses tipos de textos, né? Além de dar uma pausa na leitura. Existe ponto e vírgula. É uma pausa maior que a vírgula, tá? 2 pontos é usado para indicar uma explicação, ou seja, é quando um personagem vai falar e quando ele vai falar. Então, aqui indica uma explicação, ou seja, quando você vai fazer uma citação, por exemplo, na capa do livro havia uma advertência, 2 pontos, e aí vai falar que tipo de advertência. Ou também, os 2 pontos é usado quando alguém vai falar. João falou, 2 pontos, e aí ele vai falar. Ou se não, também é indicado numa enumeração. Fui na feira e comprei, 2 pontos, banana, maçã, abacaxi, tá? Então, eu estou explicando o que eu comprei. Existe também o ponto de interrogação. Então, foi esse ponto e o ponto de interrogação. É colocado no final da frase e indica uma pergunta. Exemplo: que horas são? Como você se chama? Então, são perguntas diretas, tá? Ponto de exclamação. Para que serve o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele serve para nos mostrar frases que indicam surpresa, espanto, admiração, medo, tristeza, alegria,
tá? Então, tipo assim, ai, que susto! Ou ai, que dor! Nossa, que calor! Então, são admiração, né? Ai, que susto! É um espanto. Ai, que medo, né? Então, são usadas assim. E o travessão? Para que serve o travessão? Travessão indica no início de diálogo, né? Ou seja, quando alguém vai falar na fala de um personagem, tá? E também para destacar parte de uma frase, tá? Então, por exemplo, a viagem que fiz no mês passado, aí eu vou explicar. Foi muito divertida, foi a mais divertida da minha vida. Expliquei. E aí continua a história. Foi muito barata, né? Então a viagem que fiz no mês passado foi muito barata. Só que no meio dela eu expliquei, então eu coloco um travessão. E eu também uso no início de um diálogo, quando alguém falar, Joãozinho falou, 2 pontos. E aí eu uso o travessão, porque o Joãozinho vai falar, tá bom? Então agora vamos, a piada abaixo foi escrita sem pontuação. Escreva a piada arrumando de modo que fique mais fácil sua leitura e coloque a pontuação. Então era para vocês escreverem essa piada no caderno, tá? E colocar as pontuações. Então vamos lá. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: "Olha aqui, ó." Então, o freguês disse ao vendedor. Se ele disse, ele vai falar alguma coisa. Se ele vai falar alguma coisa, eu vou usar 2 pontos. Aí, se o freguês vai falar, quando usamos no início do diálogo, então o que vai acontecer? O freguês vai falar. Queria um papagaio que fosse especial. Ponto. Ele está pedindo, né? Um papagaio especial. Então, aqui eu não tenho nada, tá? Eu estou somente afirmando que eu quero um papagaio especial. Aí, aqui, ó, chegou na hora certa. Então, aqui alguém está falando, é o vendedor. Então, eu uso o travessão, ele está usando um diálogo. Chegou na hora certa. Olha, ele está exclamando. Ele está mostrando admiração. Por quê? Porque o homem quer alguma coisa, tá? Temos, e depois do ponto de exclamação, tem letra maiúscula, não se esqueçam, tá? Temos um bilíngue. Olha aqui, ó. Tá vendo que tem letra maiúscula? Então, aqui eu tenho que colocar, não é vírgula, tá? Pode ser ponto de exclamação, ponto final. Mas aqui, ó, temos um bilíngue. Aqui ele está o quê? Afirmando. Se ele está afirmando, então seria um ponto final, tá? Temos um bilíngue. Se levantar a pata direita, ó, eu dou uma respirada, vírgula. E aqui também, ó, ele está em letra minúscula. Ele fala inglês.
Então, aqui é ponto. Se levantar a pata esquerda, vírgula, ele vai dar uma respirada, ó. Se levantar a pata esquerda, ó, respiro, ele fala francês, ponto, tá? Porque ele está afirmando que o papagaio, se levanta a pata direita, ele fala inglês. Aqui, como está em letra maiúscula, então aqui é ponto. Se levantar a pata esquerda, ele fala francês. Também está afirmando. O freguês olhou para o papagaio e não se conteve. Ponto. Fez então sua última pergunta. Olha lá. Ele vai perguntar alguma coisa ao vendedor. Se o freguês vai perguntar alguma coisa, então ele vai falar. Se ele vai falar, 2 pontos. Depois dos 2 pontos, ele vai fazer a pergunta. Então, se ele vai falar, o freguês, aí ele vai perguntar, ó, perguntar. Então, ponto de interrogação indica uma pergunta, certo? Então, vamos lá. O que acontece se eu levantar as 2 patas? É uma pergunta. Ele está perguntando. Vamos fazer bonitinho aqui que saiu o ponto feio. Se ele fez uma pergunta para o vendedor. O que acontece se eu levantar as 2 patas? O papagaio não se conteve e lhe respondeu. Olha lá, agora quem vai falar é o papagaio, ó. O papagaio respondeu. Então, ele vai colocar 2 pontos. Aí, se o papagaio vai falar, é travessão também. Aí, eu caio. Ele fica espantado, né? Ele fica admirado, ele fica surpreso. Aí eu caio. Então aqui é um ponto de exclamação. Que o ponto de exclamação mostra espanto, admiração, surpresa. Então o papagaio ficou surpreso. Aí eu caio, né? Então essa atividade era para vocês terem feito no caderno, tá bom? Passado essa atividade no caderno. Espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo para vocês e qualquer dúvida é só mandar mensagem. Tchau, tchau!